Que Jesus nos abençoe em mais um estudo do conhecimento. E lá no Consolador Prometido, no Evangelho, capítulo 6, já está lá, né? Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, aos que sofrem, né? E a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Enfim, eu coloquei essa frase que está no Evangelho, no Consolador Prometido, porque ela cruza tudo que nós fizemos esses dias, quando nós falamos de ouçam os que têm ouvido, né? Então, o Consolador Prometido vem justamente para isso, para que, abrindo nossos ouvidos, nós possamos entender esses mistérios, né? E, finalmente, nos consolarmos com tudo que Jesus deixou. E aí, nesta noite, nós vamos falar do professor Eurípides Barçanufo, nosso eterno mentor, né, da nossa fraternidade, patrono da nossa fraternidade. Eu inicio com uma frase dele, de um texto que nós vamos trabalhar. Lembrai-vos dos companheiros dos tempos apostólicos, eles não morreram. Ressurgem das catacumbas distantes para falar-vos da necessidade de servir até o fim. Então, a gente pega uma primeira frase do Evangelho, onde Jesus nos traz o Consolador Prometido, que é aquele que vai desvendar todos os mistérios para que nós possamos ter uma vida melhor, entender, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, por que isso comigo, né? Então, o Espiritismo nos traz o porquê isso comigo. E aí, é muito interessante a gente falar, né? Nós trabalhamos o tema ouçam-nos por conta dos pais, do nosso Pai maior que é Deus, e agora nós estamos falando de ouvir esses irmãos que são exemplos para todos nós. Eurípides Barçanufo é um exemplo a ser seguido a todos nós, né? O olhar, o ouvir, as boas obras, os olhos puros, que o Jorge trouxe a semana passada, tudo isso aí está no nosso irmão, professor Eurípides, como está lá no livro Um Homem e Sua Missão. Ele realmente é o homem, né? Com uma missão a nos ensinar. Eu peguei uma síntese, porque nós não vamos falar hoje sobre a vida dele, mas sim uma parte da vida dele com relação ao olhar dele, a mudança de ouvir, né? E olhar, e para ter esses olhos puros. Eu peguei um trechinho para a gente compreender. Nós aqui já conhecemos, né, o professor. É preciso compreender o sentido de doação para entender a trajetória deste espírito, né, como ele se doava ao próximo, sem apego, sem restrições para fazer o bem, sem exigência para a sua caminhada, sem limites para a caridade. Em cidade tão pequena, de família humilde, com recursos esparsos, e o sonho de ser médico. O sonho abreviado tão logo se fez possível, pois o amor pela mãe não permitiu a separação. Foi médico, sim, dos irmãos carentes, dos pobres da carne, dos doentes sem recursos do afeto. Foi professor dos irmãos menores e de muitos outros estudantes que passaram pelo Colégio Allan Kardec. Doou-se para o magistério, autodidata, se fez farmacêutico e recebeu as orientações de Dr. Bezerra de Menezes de todas as formas que sua mediunidade foi capaz. Sofreu injúrias, acusações e ainda assim manteve a serenidade em todos os momentos que sofreu provações. Missionário do Cristo, em tempos onde o espiritismo era considerado pela Igreja Católica como uma obra de espíritos demoníacos. E este preconceito ainda permanece. Precisamos estudar sempre esses irmãos como exemplo na seara cristã. Uma breve passada do que foi o professor, e a gente vai citar partes da vida dele, mas nós vamos nos limitar ao momento em que ele ouviu os ensinamentos de Jesus e teve essa mudança, né? Onde foi a estrada de Damasco dele?
né, como Paulo de Tarso, com relação à doutrina espírita. Nós temos uma música que o Jorge sempre canta, né? Que ele é discípulo e professor, ministrou remédio e amor, a todos estende a sua mão, acolhendo em seu coração. Aí nós pedimos que ele nos dê a mão, juntos em oração, és apóstolo de Jesus, inunda, a gente falava na fraternidade, a nossa casa de luz, né? A nossa casa fraternal, a nossa casa, como nós vimos na minha última palestra, não só a nossa casa física, mas a nossa casa interior. O evangelho ele vivenciou, a todos muito ajudou, com trabalho e qualidade, sempre foi muito humilde, né? Então, ele é apóstolo, então lá em cima começa discípulo, porque foi estudar, és apóstolo de Jesus, inunda essa casa de luz, que ele inunde o nosso lar, mas acima de tudo a nossa casa interior, como a dele foi inundada nessa história que nós vamos ver hoje. Então, o Brasil, como falou o textinho, sempre teve muitos preconceitos e individualidades. Nós estamos falando de 105 anos atrás, né? Eurípides nasce em Minas, Sacramento, no dia 1º de maio, que eu fiz questão de colocar aqui, que é dia do trabalhador, né? É uma pessoa que já foi contemplada com a data do trabalhador, embora a data tenha sido fixada aqui no Brasil em 1924, né? E ele nasce em 1980? Não, eu vou corrigir aqui. Não, é isso mesmo. 1980, 38 anos, perfeito. Educador, político, jornalista, religioso, médium brasileiro, apóstolo do Cristo, né? Médico, como nós vimos lá, ele não pôde ser por conta da mãezinha dele, que tinha uns ataques epiléticos, e depois eles descobrem que isso era mediunidade, né? Ele desiste para ficar perto da mãe, a gente sabe que ele era o terceiro de 15 irmãos, e ele foi médico, eu coloquei farmacêutico dos pobres, né, porque o doutor Bezerra, que havia desencarnado há pouco tempo, é ali o seu orientador, né, com relação... Então, ele exerceu para nós a medicina de Jesus. Interessante falar das vidas passadas rapidamente, porque vidas passadas para a gente é a pluralidade das nossas vidas, né? E nessa pluralidade das existências, que é um princípio da doutrina espírita, ele sempre trabalhando junto ao cristianismo. Então, no livro A Grande Espera, da sua sobrinha Corina, que ele também teve a oportunidade de ser, né, de passar para ela essas mensagens, aparece o relato dele lá no capítulo 36, quando ele se encontra na Chácara das Flores. É muito bonito esse relato, porque Jesus, como eles chamam a grande estrela naquela época, jovem ainda, 17 anos, interage ali nos grupos dos essênios, em determinado momento Marcos está ali participando com eles, né? E ele, Jesus, vira-se a Marcos já com 17 anos, Jesus na sua adolescência. E ele diz, também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente na obra ascensional do cristianismo e na própria evolução. Então, esse irmão já esteve lá com Jesus, está relatado aí no capítulo 36 da Grande Espera, né? Quando Jesus se encontrava com os essênios, a história é muito bonita, porque os essênios, eles eram uma religião que cuidava muito deles, e Jesus que eles têm que estender isso ao próximo. Eurípides, o Homem e a Missão, também da sobrinha, né? Mostra lá uma reencarnação dele no século II, que ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, né? Uma encarnação, ela é melhor retratada nesse livro dela, O Homem e a Missão. Então, ele foi um dos discípulos de Inácio de Antioquia. No Ave Cristo, que a gente gosta muito, já trabalhou bastante, né? Quase, né? Após 200 anos de cristianismo, Eurípides foi uma personalidade cristã, foi o escravo Rufo, né? E a gente sabe da história que o escravo, eu contei, né, que Tassiano encontra Quinto Varro, e na hora que ele descobre que ele é cristão, ele tem uma amizade linda, mas quando ele resolve reunir todos os escravos e fazê-los obediência aos deuses de pedra. E Rufo, no meio desses irmãos, ele se nega. E até Tassiano e quem mais está fazendo lá, coloca a mulher dele com as duas filhas, dizendo que vai vendê-las. E um dos compradores passa perto de Rufus e diz,
Vá em paz, eu cuidarei de sua família. Quer dizer, sempre tivemos os nossos irmãos cristãos ali tentando se esconder, né, desse medo, da perseguição. E aí ele diz, eu peguei só uma frase, sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade, mas o espírito é livre, e somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Está lá no capítulo 5, né, do Ave Cristo, no reencontro de Tassiano com o Pai. Num outro livro que eu usei bastante para essa palestra, Os Tormentos de Obsessão, né, do Divaldo Franco, tem lá o relato que ele foi, nós já sabemos, né, Johann Caspar Lavater, que endereçou aquelas cartas à imperatriz Maria Feodorovna, né, da Rússia, as quais mais tarde vieram impressionar Kardec pela semelhança do conteúdo com o Espiritismo. Quer dizer, 50 anos de Kardec nos trazer essas informações todas que nós temos aí, o Pentateuco, e ele também volta depois como espírito que auxilia Kardec na decodificação, respondendo algumas questões para Kardec. Então, veja, eu coloquei uma síntese aqui para a gente compreender melhor quem era essa pessoa, né? Porque quando a gente fala de pluralidade das existências, nós também somos plurais, nós também tivemos outras existências, né? Qual foi o nosso papel junto ao cristianismo? Bom, eu coloquei o livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo e de Manuel Filomeno, é o espírito, né? Manuel Filomeno de Miranda, porque lá tem um relato muito interessante, assim, que a gente fala muito, quando a gente vai contar a história dele, da vida, mas a gente não fala um pouquinho do depois. Então, nesta obra, no capítulo 9, na página 57 e 58, vai falar das vidas dele, da passagem pela querida Sacramento e tal, né? Então, a obra está assim, várias experiências, saiu da ordem aqui, desculpa. O que acontece lá? Ele fala desse momento, ele está num jardim conversando com algumas pessoas neste livro, e ele vai falar da vida dele, da passagem dele por Sacramento e tal. Em determinado momento, ele traz algumas experiências dele, porque esse livro é em cima das experiências do Hospital Esperança que ele fundou assim que desencarnou. Então, eu peguei alguns trechinhos, né? O primeiro é, nesse masocômio, que é um hospital espiritual, encontram-se recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados, graças à magnitude do benfeitor Eurípides Barçanufo, que o ergueu, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e administra com incomparável abnegação, auxiliado por outros dedicados servidores do bem e da caridade. Está na introdução, que os relatos desse livro são da obra do Hospital Esperança, onde ele, após ter desencarnado aqui em Sacramento, fundou esse momento lá em cima. Eu gosto muito dos livros de Divaldo sobre tormentos e obsessão, porque desde que a gente descobriu que o Pedro tem autismo, eu busco entender um pouco, quer dizer, entender não, né? A gente busca sossegar o nosso coração. Então, esta obra traz várias experiências que vivenciamos no Hospital Esperança, Eurípides falando, em nossa esfera espiritual, na qual se encontram internados inúmeros irmãos falidos e comprometidos com o seu próximo em lamentável estado de perturbação. Esse hospital espiritual recebe pessoas que não foram felizes no seu compromisso iluminativo. Então, são várias histórias, como o André Luiz faz, né, nos livros que nós temos falado, aqui Divaldo com o irmão Manuel Filomeno de Miranda está explicando esse livro. Interessante, o livro eu não conhecia, vale muito a leitura. Então, depois de Sacramento, né, está lá no livro, no capítulo 9, nas tarefas relevantes, está lá, aí ele falando, Eurípides, regressando à pátria espiritual e constatando a falência de muitas existências que se deveriam ter entregado ao Ministério do Bem, mas retornaram na condição de espírito desvairados, hebetados, tristes, fracassados e arrebanhados para a região de muita sombra e dor, nas quais se hominizam os adversários da luz, empenhou-se em erguer esse santuário para a saúde mental, que é também um albergue para o repouso e refazimento dos descuidados filhos do Calvário,
que se esqueceram do Mestre, deixando-o abandonado, quando nos afastamos de Cristo, né? Nas palavras finais, denotava emoção, aí ele contando, né? E nas palavras finais denotava emoção, a voz e a compaixão pelos combalidos que foram arrebatados pela loucura a que se entregaram espontaneamente, porque nunca falta advertência e consolação. Nunca, gente, nos faltam advertência para não cairmos nesse enredo. O afastar de Jesus é buscar um desequilíbrio mental no mundo de provas e expiações. Então, ele diz, porque nunca faltaram advertências e consolações. Nunca faltou socorro e apoio. Mesmo quando, obstinadamente, os aprendizes preferem afastar-se dos mestres e das suas lições de amor. Por que eu quis colocar esse parente logo depois? Porque eles continuam dizendo para a gente, ouçam, principalmente esses nossos irmãos. E aí lembra que eu disse que Paulo em Coríntios tem lá uma frase, né? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que eu preparei a você. Exatamente o que o nosso patrono Eurípides está falando aí para a gente. Esses irmãos vão para esse hospital porque os olhos, os ouvidos não ouviram, então o coração não sentiu. E aí, mente perturbada, né? Então, a importância do ouvir, não é verdade? Então, Eurípides foi um pilar de sustentação no Brasil para a vivência cristã. É um modelo para a gente, uma estrela cadente, como eles colocam lá, né? Lembrando bem que ele, família católica, trabalhava na Sociedade Vicentina, né? Uma instituição religiosa, jovem muito consciente da religiosidade, tinha uma vida plena nesse trabalho de igreja, né? De ajudar os padres, os seus olhos puros a partir do conhecimento sobre o amor e a caridade cristã. Então, quando o Jorge falou a semana passada de olhos puros, quando que os olhos, né, desse nosso irmão foram voltados para o Espiritismo? Então, Eurípides é um pilar de sustentação do Evangelho redivivo, né? Porque Jesus diz que o redivivo vem, Kardec está aí, e após Kardec, esses irmãos vêm nos mostrar como abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Apóstolo do Espiritismo, o Espiritismo sempre com desafios e preconceitos para se estabelecer no Brasil, e ele vem hoje nos ajudar nesse sentido, né? O Espiritismo é aquele quebra-cabeça que precisa desses irmãos nos auxiliando. Então, hoje, o nosso estudo vai ter como foco o olhar e o ouvir desse nosso irmão, Eurípides Barçanufo, como está lá no livro, O Brilho na Alma, a Responsabilidade do Amor, inerente à prática constante de doar-se aos semelhantes para edificação do reino de Deus no coração dos homens. Então, esse era o trabalho do nosso irmão. Como eu disse, Eurípides era um católico fervoroso, tinha muita amizade com os padres, trabalhador do catolicismo. O que os padres fizeram, né? Naquela época, os padres tinham acesso exclusivo à Bíblia. E ele era trabalhador na Sociedade Vicentina. Os padres, vendo que tinham ali alguém que seguiria o caminho deles, né? O padre Augusto Teodoro Maia, em segredo apresenta a Bíblia para Eurípides. E ele vai ler a Bíblia. Mas ali nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, né? Que é bem feliz, ele começa a ver algumas contradições, incompreensões, porque as promessas de Jesus seriam bem-aventurados os que sofriam, para ele estava difícil entender, porque ele via aquele vizinho bom, mas doente, morrer à míngua, né? Ou aquela mãe, uma família tão caridosa, com aquele filho que veio dar muito trabalho. Você falava, como pode, né, Jesus ter prometido? Então, ele via que dores e aflições, as vidas que ele conhecia, vidas que só conheciam a aflição. Então, ele só via aquelas pessoas que sofriam, né? Acabavam desencarnando sem essa consolação prometida aos eleitos. Por quê? Porque a Igreja Católica dava para ele ali, como ele mesmo falou, que teve muitas dúvidas, principalmente com relação às bem-aventuranças, diziam que eram mistérios, né? Como o padre vai responder. Então, ele queria saber assim, quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, ele tinha essa dúvida, como pode a pessoa ser tão boa, né? Nós mesmos falando, nossa, fulano tem um problema e ele é tão bom. Hoje nós sabemos, né, da pluralidade das existências, nós sabemos das nossas reencarnações, dos nossos compromissos iluminativos, nós já sabemos.
Então, esse relato das dúvidas das bem-aventuranças, a Corina, né, a sobrinha dele, relatou lá no capítulo 8, O Homem e a Missão. Tirei de lá. Então, existiam muitas contradições e o entendimento dele não ficava muito claro, né? Ela diz lá no capítulo 8, chocavam-lhe as aspirações de entendimento. Vira tantos desconsolados baixarem a tumba sem os confortos prometidos por Cristo, os que foram injustiçados sucumbiam à ação da revolta. Como aceitar? Está bem interessante lá esse relato dele. Então, muitos dos mansos, né, não herdavam paz. Muitos com anseio de justiça não encontravam amparo, né? Então ele procura o padre, né, e questiona a igreja com toda a resignação, e o padre diz que nós temos que ser resignados, porque são os mistérios de Deus, não é isso? São os mistérios de Deus que não nos é dado penetrar. Nos ensinos do Cristo tem muitos mistérios. Agora veja, ele era autodidata. Frequentou a escola, teve um período que ele não pôde ir mais, ele continuou estudando, desvendando e lendo, e lendo, e lendo, né? Então, nós, quando alguém diz um mistério, a pessoa que estuda, ela fica com a pulguinha atrás da orelha. Então, eu coloquei aqui, ó, nós espíritas sabemos que nem tudo será dado ao homem, como a gente viu lá no Livro dos Espíritos. Vai depender da evolução e do conhecimento. Mas ele já estava preparado, né? Era um espírito que vinha de muitas vidas, já tinha encontrado até com Jesus. Então, era uma dúvida que ele ia buscar de qualquer jeito. Isso é lei do progresso, como nós já falamos no mês anterior, tá? Então, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ah. Aí ele coloca assim: Jesus não poderia estar mentindo sobre os desolados. Alguma duvidazinha ali ele tinha, né? A própria vida de Jesus negava as bem-aventuranças. Se Jesus foi a misericórdia em pessoa, consolou a tantos e não teve consolo? Não tem uma dúvida aí? Foi o mais justo e foi injustiçado. Foi o mais manso e não herdou a terra, né? As perspectivas eram materiais, né? Ele olhava muito para o lado material. Então, quando a gente tem uma perspectiva para o lado material, como Eurípides aí, essas nossas perspectivas ficam vazias, ficam sem respostas. Então, como a pessoa ia ter fé se ela não tinha as respostas, né? Se o céu era para todos, por que caminhos difíceis para uns e tão fáceis para os outros? Se Deus é justo, onde estava a justiça, né? Então, nós sabemos que Eurípides é um espírito adiantado, eram muitas as disparidades na caminhada do homem dentro dessas orientações da Bíblia, né? Então, aí a gente viu o primeiro contato dele com o espiritismo, quando ele descobre que o tio Mariano, né, lá na Fazenda Santa Maria, está fazendo umas reuniões mediúnicas com o Frederico Peiró, que era um antigo patrão do tio Mariano, e nessas reuniões mediúnicas na fazenda, ele vai até lá conversar com o tio e diz para o tio, isso é perigoso, assim como a igreja explica para todo mundo. Há 105 anos atrás, muito mais perigoso, já não se perseguia os cristãos, mas a gente sabe que existe sim, né, esse perigo. Então, ele não avisa o tio, e quando ele chega, tem duas cadeiras, e vai com um amigo. E quando ele chega, tem duas cadeiras vazias, tudo lotado, mas aquelas duas cadeiras estavam vazias. Então, eu tirei do livro também. Em uma das reuniões realizadas em 28 de 8 de 1900, na casa do senhor Mariano, vários espíritos se comunicaram, inclusive o recém-desencarnado doutor Bezerra de Menezes. Naquela reunião, o doutor Bezerra de Menezes aparece. Esse espírito escreveu uma mensagem através da mão do senhor Mariano, com o nome de todos os membros da diretoria. E no final, a seguinte frase: está fundado o Centro Espírita Fé e Amor. Foi em 1990 que o tio Mariano, né, funda essa sociedade. Eurípides, católico, vai orientar o tio querido e o presenteia com um livro de Leon Denis, Depois da Morte. Leitura feita rapidamente, noite adentro, Eurípides, muito inteligente, encontra as respostas para suas inquietações. Alguns dias se passaram e, sem avisar, ele comparece na reunião mediúnica com um amigo. E ao chegar, olha lá, o que eu falei, duas cadeirinhas postas para os dois, né?
Frequentavam ali muitos camponeses analfabetos, o Lar Espírita Fé e Amor, que eu, como está aí do ladinho, foi fundado pelo tio Mariano em 1900, né? Frequentavam muitos camponeses analfabetos e traziam mensagens belas e esclarecedoras, né? Eurípides chega com aquele amigo em silêncio, as duas cadeiras postas para os dois ali, a gente sabe que é a espiritualidade, e em pensamento, na hora de começar a reunião, ele fala, está no livro, tudo compreendido da Bíblia, se é verdade que os espíritos podem falar conosco, que por meio de Aristides, Aristides, um camponês, analfabeto, João Evangelista explique as bem-aventuranças. Está no capítulo 10, eu tirei do capítulo. E não é que João Evangelista aparece e assina, né? A cartinha, a carta psicografada, né? Finalizando com paz, João o Evangelista. Então, veja. Aqui a gente fala assim, podia ser até, como fala, presunção pedir, né? Isso, mas vocês lembram? Quando ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, Inácio de Antioquia foi discípulo de João Evangelista. Eles já tiveram ali um contato, né? Então, eu copiei algumas frases do livro. Alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófica doutrinária que jamais conhecera em sua vida sobre o luminescente discurso de Jesus, por intermédio do intérprete solicitado. Impossível atribuir a Aristides, semi-analfabeto, aquela linguagem sublime, onde o magnetismo de poderosa eloquência empolgava até as lágrimas dos circunstantes. Está no livro Homem à Missão, como eu falei. Uma locução clara e persuasiva, elucidando problemas do espírito, salientando o trabalho na vida, na multiplicidade das experiências, causa e efeito, provas e expiações, ou seja, tudo que a gente sabe, que nós já estudamos nas bem-aventuranças, né? Como as promessas de Jesus irão se definindo de acordo com a evolução do espírito que progride. Não só a lógica filosófica, e também a lógica dos fatos, né? Então, aí a gente sabe que é uma expiação e que nós, bem-aventurados, bem felizes os que aguentam, né? Porque serão consolados, que a vida continua, não morreu e acabou, né? Porque eram os espíritos afirmando essa realidade. Está lá, Corina, passando, né? Então, nós podemos pensar assim, como eu falei, quanta petulância, né? Pedir para um humilde, né? Semi-analfabeto aí, o Aristides, falar das bem-aventuranças. Interessante a gente lembrar que ele, em uma das suas reencarnações, foi discípulo de Inácio de Antioquia, que era pupilo, né, de João Evangelista. Ainda adolescente, em certas ocasiões, substituía seu benfeitor de Antioquia nas pregações na Palestina, mantendo contato com João. Então, esta encarnação é melhor retratada aí pela Corina no livro Homem à Missão. Então, não é presunção. Quando a gente tem aquele insight, alguma coisa está dizendo vai, faça, é justamente porque a gente vem aí numa lei de progresso, né? Isso é muito interessante. Então, quando a gente fala assim, né, que Eurípides, a estrada de Damasco para ele foi realmente essa prova, né? A leitura do livro Depois da Morte, junto aí com o relato de Aristídes. Então, novos horizontes se abrem para ele, né? A comunicação com a nossa mãe, a comunicação com o doutor Bezerra, Vicente de Paula, que era da comunidade vicentina católica, aparece para ele, e aí eu achei interessante a gente falar, trazer as mensagens desses irmãos, né? Reinos dos céus, à luz da doutrina espírita. Então, ele começou a ver o que era o reino do céu à luz da doutrina espírita, né? Falando da imortalidade. Passado e futuro são dois horizontes para entendermos o nosso plantio e a nossa colheita na lei de causa e efeito. Entendeu a evolução como um progresso para uma vida futura, uma vida só material, não acaba ali na tumba, né?
entendeu a pacificação, a humildade, o amor e a caridade, como Jesus tanto nos trouxe, não que não tenha trazido na Igreja Católica, mas para nós não é mistério, a gente pode estudar para ter uma fé raciocinada, né? As bem-aventuranças ganharam um novo sentido, ganham, né? Eu coloquei para nós, ganharam para ele um novo sentido quando entendemos os dois reinos, do corpo e do espírito. Então, todas as bem-aventuranças ali para ele ganharam um novo sentido. Quando a gente entende esses dois reinos, ganha um novo sentido. Eurípides obteve, assim, as peças necessárias que faltavam para completar aquele quebra-cabeça que eu coloquei lá na frente, né? Notou que o espiritismo era a chave que abria o cofre para os tesouros inesgotáveis do Evangelho de Jesus. Foi para ele aquelas escaminhas, né, que a gente viu que caiu de Paulo, né, a verdadeira estrada de Damasco. Foi quando para ele os ouvidos dele se abriram e os olhos se abriram. A partir desta abertura, o que ele pratica? O que o Jorge trouxe semana passada. Boas obras, né? Olhos puros. Então, a gente sabe que lá em Mateus, né, capítulo 5, do 3 ao 7, estão todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque ganharão o reino do céu. Depois vem os que choram, depois vem os mansos, depois vem os que têm fome, depois vem os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, e depois fala, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Começa dizendo sobre o reino do céu e termina dizendo sobre o reino do céu. Então, quer dizer, ficou claro para ele. Os que choram agora estão resgatando alguma coisa e serão consolados, porque a nossa vida continua. Quem é manso agora também vai ser consolado, né? Vai ser bem feliz um dia. Então, as bem-aventuranças começam quando as escamas caem dos nossos olhos, os nossos ouvidos se abrem, quando a gente passa a não pensar só no mundo material, como aconteceu com ele, né? Quando a gente busca o mundo espiritual, isso pode acontecer conosco também, não é? A gente fala, mas é um espírito evoluído, nós não sabemos qual é o nosso espírito, mas nós sabemos que não aceitamos determinadas respostas, certo? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Foi a estrada de Damasco para Eurípides, as bem-aventuranças. Eu não queria trazer toda a história dele, dar uma pincelada, porque toda vez que a gente fala de Eurípides, acaba caindo na mesma história, né? Que a biografia dele não muda, mas eu queria trazer esse ouvir que ele precisou, esse olhar que ele precisou para se tornar puro, né? Então, as bem-aventuranças, olha, foi um quebra-cabeça que se encaixou e agora ele entende, né? É isso. E eu coloquei aqui os pais de Eurípides, né? Que é o Mojico e a Meca, que Eurípides, com o sonho de ser médico, não pôde, lembra? Ele quis ficar perto da mãe. E com esse trabalho que ele vai começar agora, ele descobre que o que a mãe tem não é um desequilíbrio, né? É uma mediunidade, né? Então, nos anos seguintes à fundação do Fé e Amor, lá, que o tio, as atividades espíritas provocaram ali muito espanto, né? Críticas e grandes protestos dos habitantes na própria cidade, até mesmo na região vizinha. A manifestação de espíritos como Dr. Bezerra, João Evangelista, Vicente de Paulo se manifesta para Eurípides dizendo para ele deixar a Igreja Católica, eu ponho mais à frente, que ele já era o mentor dele. Cura de doenças daquela época, né, geravam polêmicas. Mas, por outro lado, trouxeram alegria aos aflitos, que tinham em Santa Maria uma esperança. Então, começaram ali as curas, né? Começa tudo ali com o tio dele, seu Mariana, porque portas batiam, lembra? E eles queriam explicar tudo aquilo. Isso foi o ponto de partida para o início com o trabalho espírita. Com todas as suas atividades pautadas no amor e na caridade, como determina o Evangelho de Jesus, o Fé e Amor difundiu a doutrina espírita, espalhando sua luz por toda a redondeza ali, Peirópolis, Sacramento, né? Sob pressões de toda ordem e impiedosas perseguições, Eurípides sofreu forte traumatismo, porque quando ele muda e começa a se dedicar um pouco aí à doutrina espírita, ele sofre pressão da cidade, né? Ele trabalhava no colégio, tiraram os alunos, tiraram os materiais, olha lá.
E ele precisa também, ó, retirando-se, sofreu muitas perseguições, forte traumatismo, até adoeceu, retirando-se para tratamento e recuperando-se em uma cidade vizinha. Época em que desabrocharam, desculpa, várias faculdades mediúnicas, em especial a da cura, despertando para a vida missionária. Um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com a sua mãe, que restabelecida agiu como valiosa assessora para os seus trabalhos. Então, eu quis colocar essa partezinha da pesquisa, porque quando a estrada de Damasco se abre, se vocês forem lembrar, Paulo de Tarso, até falei para o Jorge, pegar esse lado de Paulo de Tarso, ele foi lá para o oásis, né? É como se fosse aquele deserto que nós trabalhamos. Jesus foi para o deserto, né? Abraão lá no... Moisés no deserto. E aqui é a mesma coisa. Sobre essas fortes pressões, Eurípides precisa se afastar um pouco. E nesse afastamento, nesse deserto íntimo, ele desabrocha nele essas faculdades mediúnicas. Ele tinha duas que eu coloquei aí, que era de desdobramento, né? Que é quando você está no corpo e vai para algum lugar, e a outra, que é quando o corpo se materializa em outro lugar. Eu coloquei aqui na frente para a gente ver. Então, olhos e ouvidos abertos agora para a compreensão. E quando nossos olhos e ouvidos se abrem para a compreensão, a gente vai trabalhar com amor e caridade, né? Nossos olhos ficam puros, e como no Sermão do Monte teve também boas obras, e a gente vai começar a trabalhar as boas obras de Jesus, né? Eu até coloquei aqui que depois que eu fiz Eurípides, eu descobri o Pedagogia Espírita, porque nós tivemos, né, uma palestra com a sobrinha dele, a Bessa, e ela explica que ele apareceu, né, anos depois, trazendo a pedagogia espírita, que era o quê? Explicar isso para as crianças dentro do colégio Allan Kardec, né? Ele tinha a bicorporeidade, que é aquela que você está no corpo, muitos relatos no livro, que ele estava na sala de aula trabalhando, de repente a cabeça dele prendia. O corpo ficava ali, ele ia para um outro lugar. Então, o desdobramento é quando a gente vai para outro lugar, mas fica no corpo. E a bicorporeidade, ele ia para outro lugar. Nós temos até aquele relato que ele foi fazer um parto, e quando ele retorna ao corpo, ele fala para as crianças que tinham de fazer o parto. E nisso o pai chega e ele diz: não, já nasceu, né? Fique em paz. Isso é bicorporeidade. Alguns médios têm essa bilocação ou bicorporeidade, né? Aí, como eu coloquei, ó, Francisco de Assis, Santo Antônio, Santo Afonso, Padre Pio e o Eurípides. E os desdobramentos, né? Que é quando ele vai até algum lugar, mas não se materializa. E eu coloquei aqui: não, meu filho, ele vai até o desdobramento, eu coloquei uma frase, quando ele vai até, ele sonha com Jesus, né? Ele sobe, sobe, e aí Jesus está chorando, ele fala assim: Jesus sofre pelos descrentes do mundo. E Jesus responde: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor, choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. Então, eu coloquei essa frase porque, mais uma vez, a gente precisa atenção, né? Quando as nossas escamas já caíram, já compreendemos um pouquinho do Evangelho, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Aqui eu coloquei o filme, que eu vou mandar para vocês depois, que é quando ele, em desdobramento, chega até o Cristo, encontra o Cristo naquele lugar maravilhoso, chorando, e ele pergunta para o Cristo se ele sofre pelos descrentes no mundo, ele diz que não. Ele sofre não é pelos descrentes que a gente deve amor. Então, não é por aquele nosso parente difícil, né? É por esse a gente deve amor. Ele chora pelos que já conhecem, as escamas dos olhos já caíram, mas não praticam. Eu vou colocar depois. Eu tirei do livro A Vida Escreve. E aí eu quis dizer assim, que Eurípides, ele estava ouvindo Jesus. Então, essa é uma das mensagens de Jesus. Também ouvindo Vicente de Paula, que é o seu mentor. Eurípides recebe Vicente de Paula, logo após ter as escamas caídas do olho, e Vicente de Paula diz: pois bem, meu filho, apesar da Irmandade de São Vicente de Paula ostentar o meu nome, afaste-se dela. É meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa, pelo contrário, propague aos quatro ventos. É o meu segundo conselho. Nada temas, porque eu assisto desde o seu nascimento. Ou seja, fora o próprio espírito, fora o próprio espírito de Vicente de Paula
que o instalara a afastar-se de sua ordem na esfera católica romana. Desculpa. Então, veja, pediu para ele se desvincular da Igreja Católica como primeiro conselho. Como segundo conselho, para pregar tudo que a gente está sabendo aos quatro ventos, porque ele era o mentor dele. Então, ele desvinculou-se do cargo de secretário da Irmandade na Igreja Católica, sob a orientação do próprio espírito Vicente de Paula em comunicação mediúnica. Ele também ouviu Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Por quê? Quando ele sai ali da escola, né, que começam a renegá-lo, né, e precisa se afastar. Vocês viram que ele ficou até doente, e foi nesse deserto dele que as escamas caíram mesmo do olho dele, ele desenvolveu algumas capacidades mediúnicas, né? Maria de Nazaré também trouxe uma mensagem para ele. Então, eu coloquei, ouvindo Maria de Nazaré, cabisbaixo com o desfecho do Liceu Sacramentano, que era a escola dele, Eurípides recebeu uma ajuda excelsa, por meio de instrução e bênçãos de Maria, Mãe de Jesus. Ela lhe disse para modificar o nome da instituição para Colégio Allan Kardec. E em 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou o verdadeiro marco no campo do ensino. Este instituto passou a ser conhecido em todo o Brasil e ser muito procurado por alunos, tendo como destaque um modelo de educação e pedagogia revolucionário, tá? Então, ela disse, acobertarei o colégio sob o meu manto de amor. E ele ouviu Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E foi aí que eu falei do livro Pedagogia Espírita, que eu gosto muito particularmente, porque ele inclui na grade curricular o ensino espírita, né? Vocês viram que Eurípides, na sala de aula, mostrava para os alunos que ele tinha ido, eles até sabiam. Então, era uma coisa natural, falar em educação é muito gratificante, porque tinha sala de menino e menina, foram misturados, idades misturadas, estudavam ao ar livre, né? Ele teve orientação de Pestalozzi, né? Já se conheciam em vidas passadas. Então, as palavras de Eurípides sempre visavam futuro, aurora, novo dia, nova era, vanguarda e novos valores morais. E é por isso que eu peguei no livro Doutrina e Vida, dele, são espíritos diversos, mas Eurípides traz lá no capítulo 2 uma mensagem pelas mãos de Chico Xavier. E eu copiei algumas coisinhas, claro, mas ele diz assim, o espiritismo cristão é a porta de luz que se abre à humanidade. Porta de luz, gente, é por aí que a gente vai passar. Falando-vos, guardamos a impressão de endereçar a palavra às fileiras da frente, aquelas que sustentam as lutas mais ásperas, que sofrem o mais perigoso assédio das forças da treva. Então, está falando para nós que enfrentamos tudo com resignação. Estamos lá, ó, na fileira da frente, defendendo tudo que Jesus nos trouxe. Aí ele diz, inúmeras escolas religiosas foram chamadas a servi-lo, a servir Jesus, né? No entanto, esquecem-se os seus expositores do trabalho universal, da paz e do amor com o Cristo, perdendo-se nos terríveis desfiladeiros do sectarismo destruidor. Então, as igrejas começam a se dividir pelo poder, né? Cada um quer ter o maior poder do outro. Isso basta a gente ver um centro espírita que a gente trabalha. Não dê o poder, porque isso acaba trazendo o sectarismo, quer dizer, a divisão, né? Então, ele fala que inúmeras foram chamadas. Procuraram Jesus através das dissensões e da separatividade, como se não bastasse quase 2000 anos de ódio sanguinolento e separação entre as criaturas. Já não bastasse esses 2000 anos de tudo que Cristo nos trouxe, as pessoas ainda se dividem em igrejas, e cada um querendo criar o seu próprio roteiro, né? Sendo que os ensinamentos de Jesus estão tão claros aí para a gente. Procuraram Jesus através das dissensões, não, aí ele fala, não alimenteis qualquer dúvida, o triunfo integral ainda permanece à distância. Até lá, é preciso subir ao Calvário, negando a nós mesmos e suportando a gloriosa cruz. Quer dizer, o nosso caminho é exatamente isso. Quando ele precisou se afastar, porque todos o negaram, né? Ele teve quantas vidas aí? Vamos lembrar ele como o escravo Rufus. Vamos lembrar ele. Só que aquilo, a gente fala, nossa,
Mas quanta coisa ruim, né? Morrer assim, arrastado pelo cavalo e tal. Nós lembramos sempre que Deus é tão bom em sua infinita bondade que nessa hora toda a espiritualidade está no nosso lado, para subir conosco ao que nós chamamos de reinos dos céus. Não sentimos essa dor, esse desespero, porque não somos apegados às trevas e às matérias, né? Aí ele fala: lembrai-vos dos companheiros dos tempos apostólicos. Eles não morreram, ressurgem das catacumbas distantes para falar-vos da necessidade de servir até o fim. É preciso, minha gente, ouvir e confiar. Vigorosas energias fluem para vós outros do mais alto. É preciso não desanimar. O futuro pede o nosso esforço supremo. Olha, por que a gente vai trazer esse mês, eu e Jorge, esses nossos irmãos? Porque eles estão tão perto, olha lá, ressurgem das catacumbas, né? Ressurgem para nos apoiar. O futuro pede o nosso esforço, o esforço de cada um, entendimento, confiar e trabalhar e sempre esperai na paz de Jesus. Esta é a mensagem do nosso irmão Eurípides Barçanufo a todos nós, né? Jesus e a precedência da alma de cada irmão. Então, ele fala que Jesus explica a precedência, né, da alma de Marcos e dos ali presentes, quando está lá naquela conversa dos essênios que eu falei no primeiro livro da Corina, né? Ressaltando que hoje, mais que ontem, os escolhidos da divina misericórdia devem dar o testemunho da bondade, do devotamento, da compreensão. Jesus, quando estava falando com todos eles lá, que eu falei no jardim lá, que ele fala para Marcos que ele está no caminho, né? Ele diz isso, que hoje, mais que ontem, os escolhidos da divina misericórdia precisam dar o seu testemunho. Então, nós precisamos dar o nosso testemunho. Depois, Jesus lançou o significativo olhar paralisando e continuou, dizendo: todos vós fareis parte das arrancadas decisivas do amor, em todos os tempos, como mensageiros do Pai de bondade infinita. Por que eu coloquei isso? Porque nas nossas várias vidas, nós podíamos estar lá, nessa rodinha. Jesus não estava dizendo para uma turma pequena, ele estava dizendo para todos nós: todos vós fareis parte dessa arrancada. Então, está na hora de abrir os olhos, né? Ou abrir, tirar a cera do ouvido, as escamas dos olhos, né? Está no livro A Grande Espera, no capítulo 36. Assim, Jesus fez brilhar naquelas almas a responsabilidade do amor. O que a gente faz toda segunda-feira? Traz Jesus para fazer brilhar nas nossas almas a responsabilidade do amor, inerente à prática constante de doar-se aos seus semelhantes para a edificação do reino de Deus no coração dos homens. E aí está Jesus explicando a precedência não só da alma de Marcos, mas a precedência da alma de cada irmão. E é isso para hoje, gente. Que assim seja. Graças a Deus. Tivemos o professor Eurípides Barçanufo, teremos Paulo, nós falamos de ouvir e abrir os olhos, e vamos falar de boas palestras também, da nossa fala, para poder junto usar esse Sermão do Monte, que foi a, a estrada de Damasco para o nosso irmão Eurípides. São modelos para que possamos buscar a nossa estrada de Damasco. Ok? É isso. Pode comer, bem.